E aí, como é que vocês estão? Tranquilos? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Blender. E é o seguinte, a gente vai começar sem enrolação, vamos diretamente para o site do Blender para a gente fazer o download do software para a gente já começar a trabalhar no nosso primeiro projeto, beleza? E antes de mais nada, eu quero fazer umas menções honrosas para vocês, tá? Primeiramente, vamos direto para o site do Blender, tá? Blender. Vai aparecer para vocês alguns liquidificadores aqui, porque em português é Blender. E tá aqui, primeiro site blender.org. Se não tiver aqui, não tem problema, você dá uma procuradinha para a parte inferior, você vai encontrar ele. Então tá aqui, ó, blender.org. Clica nesse botãozinho aqui, ele já vai redimensionar você para o site do Blender e já vai aparecer de cara para você o botão para você fazer o download da versão atualizada do software, né? É somente por aí, Rodrigo, que eu posso fazer o download do software. Não necessariamente só por aqui que você pode fazer, mas é onde você realmente deve fazer para não ter eventuais problemas. Você também tem uma outra possibilidade, não é, de fazer o download do software. Espera aí. O download do software pelo Steam, tá? Aqui, ó. Pela biblioteca de jogos, sim, pela biblioteca de jogos Steam. Mas qual que é a diferença diretamente do site pro Steam, Rodrigo? Existem pouquíssimas diferenças. São duas coisas bem legais que tem no site na biblioteca do Steam, que é uma, você pode calcular o tempo, tá? Então, o tempo que você estiver utilizando o software, enquanto ele estiver aberto, você trabalhando no software, você vai ser computado as horas que você está trabalhando nele. Então, é interessante para você calcular o seu avanço. Quanto tempo você passa em média por dia e qual é o seu avanço desde que você começou e depois que você passou 100 horas trabalhando no Blender, entendeu? Então isso é bem interessante. E o segundo lado positivo também, que entra num ponto negativo, que é a atualização automática do software. Então toda vez que houver uma atualização, quando eles lançarem uma nova versão do software, né, seja 9.2, 9.13 e assim por diante, ele vai atualizar automaticamente. Só que aí gera um probleminha, né? Não é um probleminha, mas eu vou tentar falar como um problema. E já fazer uma menção honrosa aqui. Quando você atualiza o software, às vezes, dependendo do seu hardware, dos seus drivers em si, ele pode dar algum tipo de defeito, porque ele não é compatível 100% com a versão atual do software, e acaba crashando, dando algum tipo de erro e acontecendo alguma coisa. Isso daí, super normal, tá? Se isso estiver acontecendo, você tem duas coisas a se fazer. Primeiro, atualize a sua placa de vídeo, se você possui, e atualize os seus drivers se você não possui a placa de vídeo, ou no modo geral atualize os seus drivers, beleza? Porque aí realmente ele vai é, rodar com mais tranquilidade. Se mesmo assim não acontecer, não tem problema. Fala, olha, para mim a versão anterior, Rodrigo, está muito melhor do que essa versão atual. Então você pode utilizar a versão anterior. Antes de mais nada, também fazer mais uma menção honrosa aqui, utilizar a versão 2.80 em diante, devido à mudança dos atalhos e da sua interface da versão 2.79. Foi uma mudança brusca, tá? Em relação, não tão brusca assim, não posso exagerar, mas foi uma mudança que não vai matar o seu trabalho, não vai matar o seu avanço, mas vai dificultar um pouquinho você associar alguns atalhos ali sendo utilizado, beleza? Então, menções feitas, vamos voltar aqui para o site do Blender. E agora aqui a gente tem as nossas opções. Você pode vir direto aqui no botão Download, clicar aqui fazer o download. Você pode vir aqui no campo superior, clicar em Download, fazer o download dele. Ele reconhece o seu sistema operacional, tá? Dá informação de qual é o tamanho do arquivo e ele dá as outras versões que você também pode fazer o download. A gente tem a versão portável dele, né? A Portable, que você pode levar para onde você quiser e você não precisa instalar, é só você
fazer o download, colocar no pendrive, conectar a um computador, seja ele um notebook ou um desktop, e ele vai funcionar naturalmente sem precisar fazer a instalação. Isso daí otimiza muito tempo e você pode levar para onde você deseja, beleza? Bom, Rodrigo, você falou para mim que eu preciso é, se, é, se não estiver rodando bem, eu vou precisar as versões anteriores, né? E como é que eu faço para ver as versões anteriores? É bem simples, gente. É só você vir aqui, olha, tem as versões anteriores aqui, certo? Que aqui é a parte do 2.7 em diante, né? E você pode vir aqui, olha, no Release Notes. Release Note, ele vai apresentar para você todas as versões do software, tá? Desde a sua invenção lá, né, antes aqui de 2003, nas suas versões anteriores, até as suas versões mais atuais. Bom, eu quero a versão que para mim está funcionando melhor, a 2.81. Clica aqui, faz o download e a instalação da 81. Ah, para mim está funcionando melhor a 80. Clica aqui, faz o download da 80 e assim por diante. Ah, 2.90 para mim já é interessante, mas a 91 não está tão legal. Também não tem problema, faz a versão aqui, o download da versão 2.90. Beleza? Então, basicamente esse daqui é o processo para você fazer o download, caso você atualize os drives e não funcione corretamente. A versão 2.80 em diante é muito boa para você acompanhar o curso e as atualizações do software, beleza? Bom, legal, mas Rodrigo, fala para mim quais são os requisitos básicos, né, os mínimos para a gente ter um computador legal para rodar o software. O próprio Blender ele oferece para você nessa aba Requirements os requisitos básicos, os mínimos, né, que são apenas sugestões. Na prática, a gente vê que funciona de outra maneira, beleza? Mas aqui, olha, os requisitos mínimos que ele dá são 64 bits, certo? Uma CPU de 2 GHz, 4 GB de memória RAM, que a gente sabe muito bem que é muito pouco, um display HD, mouse, teclado, gráfica de 1 GB, OpenGL 3.3. E ele fala aqui, olha que interessante, o seu computador tem que ter no máximo 10 anos de vida. Tá? Ele tem que ter menos de 10 anos de vida. Então, no máximo 10 anos, e o recomendado é menos de 10 anos de vida. Eu, Rodrigo, recomendo a vocês, é uma recomendação, não necessariamente é uma exigência, mas eu recomendo pelo menos 5 anos aí de diferença. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo e hoje ainda utilizo um notebook que tem mais ou menos aí 5 ou 6 anos. Ele tem um processador i7 da terceira geração, um GeForce 630M de 2 GB, 8 GB de RAM. Então ele ainda funciona efetivamente bem, tá? Para essa aula não ficar tão extensa assim, vamos encerrando já já. Mas enfim, ele é bem lento até, né? Comparado ao que a gente tem hoje. E eu estou gravando atualmente numa GTX 1660 de 6 GB com 16 GB de RAM, processador i5 da nona geração. Então ele está fazendo muito bem para mim, está ótimo e ele está conseguindo rodar e comportar muito bem, tá? O software Blender. E é aconselhável mais as placas de vídeo da NVIDIA, porque ele tem um suporte para elas do que propriamente da AMD. Isso a gente fala no eventual momento aí mais para frente do curso, mas basicamente esse daqui é o setup que eu utilizo e o que ele recomenda no mínimo seria esse. Eu já recomendaria pelo menos 8 GB de memória RAM ao invés de 16, dependendo do seu orçamento. Um quad-core, pelo menos, não importa o ano, mas que seja um quad-core, né, um processador quad-core, placa de vídeo, aí fica ao seu critério. E sempre acima de 2 GB de RAM. Para mim, esse é o recomendado. Para eles, o recomendado são o seu sistema operacional de 64 bits, quad-core, ok, 16 de RAM, não acho tão necessário para estudo, dependendo do estudo, claro, né? E aí a gente tem aqui, olha, as memórias gráficas dele de 4 GB de RAM. Seria quase uma GTX 1050 Ti, praticamente, né? Mas enfim, eu recomendaria mais esse ponto atrelado. E opcional aqui, ele dá 32 de RAM,
memória de VRAM de 12 GB e um 8-core, né, com 8 núcleos aqui. Né? Também vou eventualmente explicar para vocês um pouquinho sobre essa quantidade de núcleo e threads que o seu processador tem e o que ele vai fazer no momento do seu render, beleza? Então, basicamente é isso. Vamos voltar aqui para a nossa aba de download. E para fazer o download é bem simples. Reconheceu a versão, se não reconheceu, só procurar por aqui. Clicou em download, ele automaticamente vai fazer o download para ti. E aqui é só você clicar em salvar arquivo e ele vai fazer o download para você. A instalação é bem simples. A instalação do software é bem simples, tá? Está terminando o download aqui. Tá bem lento até de passagem, porque geralmente aqui vai para 4, 6 megas, mas tudo bem. Só para não ficar tão extensa assim a aula, né? Para a gente fazer o download, falta pouquinho, falta pouquinho, falta pouquinho. Download feito. É só você clicar aqui, ele vai falar, olha, o MSI é um arquivo executável, tome cuidado, não é? Ok. E aí, você faz aqui o Next. Você pode reparar, tá vendo que eu já tenho ali instalado, né? Então aqui ele faz para mudar e etc. E blá, blá, blá. Então aqui ele vai pedir para você ir para frente, é só você dar OK, só confirmar e tá tudo certo. Ele não vai te indicar nenhum outro tipo de software para você fazer o download, tá? Ele não vai, por exemplo, colocar aqueles... Quando você faz o download do Chrome, por exemplo, o Google Chrome, que é o navegador, ele te oferece a barra Bing, a barra isso. Ele não vai te fazer nenhum tipo de indicação de outro download, então você pode confirmar, beleza? Então na próxima aula a gente já abre o software para não ficar tão extensa essa daqui. Espero que vocês tenham instalado bonitinho, tenham entendido e gostado. Aguardo vocês na próxima aula e vamos nessa.